Olá pessoal do curso de Ciências Biológicas à Distância, eu sou o professor Rogério, a gente vai continuar trabalhando então com a disciplina de genética. Hoje na unidade 2 a gente vai dar continuidade àquela revisão de um pouco da biologia celular para a gente poder entrar na genética propriamente dita no curso de genética estudando padrões de herança. Como a gente viu na unidade 1, então a gente estudou qual que era a estrutura do cromossomo e quais são os níveis de compactação que a gente tem desde o DNA em dupla fita até a formação do cromossomo no mais alto nível de compactação, que seria o cromossomo metafásico, né? Isso tudo para entender como que um gene que está dentro da molécula de DNA, ele vai estar presente dentro do cromossomo e pode ser passado então para a próxima geração depois da união dos gametas, porque ele vai estar presente em um dos gametas, e aí na união dos gametas e formação dos zigotos. Então, depois da formação dos cromossomos, de visualizar a formação dos cromossomos, nós vamos revisar hoje os aspectos da divisão celular, prestando atenção no que é importante para a gente poder iniciar na próxima unidade a parte de padrões de herança. Então, a divisão celular é um processo de formação de novas células que obedece a um padrão cíclico, chamado de ciclo celular. Então nós temos, inicialmente, a célula, quando ela acaba de ser formada, ela passa por um processo de crescimento durante o que é chamado de intérfase, e aí depois ela entra num processo chamado de divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. No caso da mitose, nós temos a formação de 2 células filhas, no caso da meiose, de 4 células filhas. Essas células filhas entram num processo de crescimento celular e isso é chamado então de ciclo celular. Então aqui está representado um ciclo celular, onde nós temos a fase da intérfase, que é subdividida em subfase G1, S e G2, e a divisão celular, que propriamente dita, no caso a mitose, que aqui dá origem a 2 células filhas e corresponde a um tempo muito curto dentro do total de tempo de vida de uma célula, né? Toda divisão celular ela é antecedida por duplicação do DNA que ocorre na subfase S de síntese, e é nessa subfase, então, que a informação que está no DNA, ela é duplicada de forma fidedigna, e aí, então, essas 2 moléculas filhas vão formar as cromátides irmãs de um cromossomo metafásico, como a gente viu na unidade passada. E então, essa preparação que ocorre durante a intérfase, ocorre a duplicação na subfase S, e que antecede, então, a divisão celular mitótica, formando 2 células filhas. O que ocorre com a quantidade de DNA dentro da célula durante o ciclo celular, se a gente começar a partir da intérfase, então em G1, nós temos uma quantidade 2C de DNA e uma cromátide por cromossomo. Essa quantidade, então, é duplicada durante a fase S, a subfase S, como eu disse, passando em ter uma quantidade de 4C e 2 cromátides por cromossomo, e entrando então na subfase G2, onde ocorre toda a preparação para a ocorrência da divisão celular, e então entrando no processo de mitose com prófase, metáfase, anáfase e telófase, onde na prófase nós temos o início da compactação do DNA, na metáfase o mais alto nível de compactação, anáfase a separação das cromátides, portanto restaura a quantidade de 2C e uma cromátide por cromossomo, telófase a formação dos núcleos e no final da telófase a citocinese, e aí formando 2 células filhas que agora entram novamente em G1 e entram no processo de crescimento celular, né? Então vamos dar uma olhada para relembrar as fases da mitose. A gente tem a prófase, onde os centrossomos então já estão duplicados. A partir dos centrossomos a gente tem a formação das fibras do fuso, né? Ainda durante a prófase a gente tem o envoltório nuclear ainda visível, o nucleolo ainda presente, e começa a compactação do DNA até chegar ao mais alto nível de compactação que ocorre na metáfase. Mas na prófase já começa esse processo de compactação, passando para o 2º e 3º nível de compactação. Algumas vezes a gente consegue identificar uma subfase entre a prófase e a metáfase, chamada de prometáfase, que seria intermediária quando os cromossomos estão começando a migrar para o equador da célula, a membrana nuclear já está se desintegrando e os centrossomos já estão nos polos, e começa a haver então a ligação das fibras do fuso nos cromossomos, e aí quando os cromossomos chegam na placa equatorial,
Já no mais alto nível de compactação, a gente tem, então, a fase, a metáfase, né? Nesse momento, então, nós temos o DNA já no terceiro nível, no mais alto nível de compactação. A próxima fase, então, seria a separação das cromátides irmãs, que seria esse início de separação se dá na anáfase. No momento em que as cromátides irmãs, isso é, os cromossomos não duplicados, chegam nos polos, nós temos então a telófase, quando nós temos a reestruturação dos núcleos, né, e o reaparecimento do nucleolo, e por fim a gente tem a citocinese, então, que seria a separação do citoplasma formando as duas células filhas, né. No caso da meiose, a meiose ela pode ocorrer em três momentos diferentes. Nós temos a meiose chamada de final, que ocorre antes da formação dos gametas, que isso ocorre nos indivíduos diploides, que têm gametas haploides, que é o que vai nos interessar, então, que é o que a gente vai mais... vocês precisam ter em mente isso mais claramente, porque é o que vocês precisam saber para depois poder entender padrões de herança. Mas a gente tem outros dois tipos, que é a intermediária, que é aquela que ocorre entre a fertilização e a formação dos gametas, que ocorre em indivíduos haplodiplobiontes, e a meiose inicial, que é aquela que ocorre logo após a fertilização, que são aqueles indivíduos haplobiontes que têm todo o ciclo de vida haploide, só com exceção do zigoto. Então o zigoto ele é diploide, mas assim que ele é formado já sofre uma divisão reducional e aí forma o indivíduo haploide, que corresponde ao ciclo de vida completo desse organismo. Então o que nos vai interessar é essa meiose final que antecede a formação de gametas. Tá? Por quê? Porque a singamia, que é a união de gametas para a formação do zigoto, requer esse evento compensatório que é a meiose. Nós temos a célula diploide. Para formar um organismo diploide na próxima geração, precisa haver esse evento reducional, que é a meiose, para a formação então de gametas que vão ter a metade da quantidade de informação, que quando juntos formam um zigoto e restauram o número diploide da espécie. Só para relembrar as fases da meiose, nós temos então a meiose, ela é dividida como a mitose em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que a meiose, como ela é uma divisão reducional, nós temos 2 divisões sucessivas. A meiose 1, que aqui nós temos então a prófase até aqui, né, essas células rosinhas, seria a prófase, depois a metáfase, anáfase e telófase da meiose 1, então chamados todos de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e a primeira citocinese, e depois essas 2 células filhas entram numa segunda divisão, onde nós vamos ter de novo prófase, metáfase, anáfase e telófase, e é a formação de 4 células, agora no final 4 células haploides. O importante é ressaltar que durante a meiose 1 nós temos a separação dos cromossomos homólogos, e na meiose 2 nós temos a separação das cromátides irmãs. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, meiose 1 separa cromossomos, meiose 2 separa as cromátides. E aqui nós temos a formação, então, de 4 células haploides, com metade do material genético da célula inicial. Tá? Um mecanismo importante que a gente tem durante a meiose é a geração de variabilidade genética, que é importante para a gente dentro do curso de genética e depois vai ser importante em evolução também, né? Nós temos dois momentos onde ocorre geração de variabilidade genética na meiose. A primeira é simplesmente pela segregação dos homólogos, porque qual cromossomo homólogo vai para que lado durante a divisão celular é aleatório. Portanto, pode ir, nesse momento está indo da mãe para cá e do pai para cá, mas numa outra célula pode estar ocorrendo justamente o contrário. E como nós temos vários pares de homólogos, isso ocorre aleatoriamente, gerando variabilidade entre todos os gametas formados. Então, simplesmente pela segregação dos homólogos. Depois isso vai ser importante na segunda lei, quando a gente for trabalhar na unidade de segunda lei. E o outro mecanismo de geração de variabilidade durante a meiose é o crossing over, que todo mundo já ouviu falar também, se lembra do ensino médio, que é quando nós temos a troca entre cromátides homólogas, né, entre cromossomos homólogos. Isso envolve pela formação de um complexo sinaptonêmico com proteínas, onde nós temos uma série de proteínas, inclusive proteínas que quebram o DNA e fazem a religação após a inversão. Então, dentro desse complexo sinaptonêmico é que ocorre o corte dessa cromátide de um homólogo com o corte dessa cromátide do outro homólogo, e aí ocorre
inversão e a religação, e aí nós temos então material genético que estava numa molécula de DNA passando para outra molécula de DNA. E aqui uma amostra bem rápida a respeito de qual que é a diferença entre meiose 1 e meiose 2. Como eu falei para vocês, na meiose 1 a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, sem divisão de cromátide, e depois na meiose 2 a separação das cromátides irmãs. E durante a meiose 1 é que ocorre o processo de crossing over e troca entre cromossomos homólogos. Ok? Hoje, nessa unidade, era isso que a gente tinha que trabalhar. Na próxima, então, a gente vai começar a ver padrões de herança, mas isso já tem que ter bem claro como que o DNA, a informação que está contida no DNA, ela é passada de uma geração para outra através dos gametas, que aí nós temos a divisão meiótica envolvida nesse processo. Não esqueçam de consultar os livros que estão na plataforma Moodle, que tem várias informações a respeito tanto do cromossomo, da compactação do DNA, quanto da divisão celular, e todas as unidades que a gente vai trabalhar, nós temos também informações nos livros, então não deixe de consultar os livros, ok? Bons estudos para vocês.